A graça e a paz do Senhor, pastor Luiz Roberto. Nós estamos fazendo nosso estudo teológico em cima dos 4 evangelhos. Agora vamos para o evangelho de João, o 4º evangelho, e vamos meditar e estudar esse evangelho de João. Antes de começarmos sobre o estudo que faz todo apanhado sobre o Evangelho de João, nós vamos nos deter um pouco no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, nós vamos analisar essa introdução do Evangelho de João para podermos ter uma ideia desse significado que é muito importante. Isso é separado ao que vai ser falado sobre o livro de João. Nós destacamos essa parte para que possamos ver algo muito importante dentro desse início do livro, aonde ele faz essa introdução. Então, João capítulo 1, eu vou fazer essa leitura, começa assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui. Essa introdução, ela vai relatar aquilo que João percebeu, aquilo que João viu em Jesus, aquilo que João reconheceu na vida de Jesus, na pessoa de Jesus. Ele foi lá no princípio de todas as coisas, no princípio da criação. E lá ele viu que Deus estava começando no princípio a criar todas as coisas. João fala aqui que no princípio era o Verbo. E lá no princípio, na criação de todas as coisas, Deus usou a palavra para que tudo fosse criado. O Verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, a palavra era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Deus possuía a palavra, Deus usou a palavra. E todas as coisas foram feitas por intermédio
deste verbo, por intermédio desta palavra. Porque sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito poderia ser criado. Porque a palavra é viva. Como nós já conhecemos, ela é viva e eficaz. A palavra estava contida em Deus. A palavra estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ou seja, essa palavra, ela trouxe luz, ela trouxe clareza, ela veio a esclarecer, ela veio criar, ela veio trazer à tona tudo que se fazia necessário. Então o verbo estava no mundo. A palavra estava no mundo. O mundo não o conheceu. Ou seja, quando Jesus chegou ao mundo, ele não foi reconhecido. E os seus também não o receberam. Quem eram os seus? O seu povo. O povo da sua época. O povo hebreu. O povo judeu. Mas todos aqueles que o conheceram, que o receberam, que o reconheceram como o verbo, como a palavra, como o Senhor das suas vidas, e creram nele, então esses foram os que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus, nascidos de Deus. E o verbo então se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, nós estamos compreendendo aqui essa introdução da encarnação do verbo, a encarnação da palavra, né? O verbo se faz carne, o verbo se faz carne, a palavra se faz carne e vem habitar entre os homens. Agora nós vamos lá em Gênesis, capítulo 1, ver o que João estava falando também a respeito disso, quando ele escreveu essa introdução no seu evangelho. O nosso estudo aqui, complementando também com Gênesis, capítulo 1, logo fala assim, no princípio. No princípio. João chega e fala, no princípio era o verbo. E aqui fala, Gênesis 1, capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, houve um princípio, e esse princípio era aonde tudo já estava predeterminado, aonde tudo estava sendo criado, onde tudo foi criado, e aí perdura até os dias de hoje. Mas como Deus criou os céus e a terra, e tudo que há nos céus, e tudo que há na terra, e tudo que há abaixo da terra. Nós vamos começar aqui no versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis, que fala assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Depois, no verso 9, está registrado o seguinte: disse
também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no só lugar. No versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. No versículo 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. No verso 24, disse também Deus: produza a terra seres viventes. No verso 23, 26, disse também Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores. Então nós vimos aqui que no princípio da criação, Deus usou da palavra para que todas as coisas fossem criadas. E quando João fala que o Verbo estava com Deus e operava através de Deus e era o próprio Deus, ele estava falando da palavra que estava com Deus, que era o próprio Deus, que agia através de Deus e que estava com Deus. E nessa palavra, então, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por intermédio, através da palavra. E João trata o Verbo que estava com Deus, o Verbo era Deus. Em Gênesis, então, nós vemos que esse Verbo era a palavra que estava com Deus e que esse Verbo era Deus. Quando chega no verso 26 de Gênesis, nós vemos aí uma diferença dos outros versículos, quando Deus fala por si próprio e ele toma uma atitude própria e cria-se aquilo que se faz necessário. Mas no versículo 26 é diferente. Também disse Deus, aí entra uma outra situação: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou segundo a nossa semelhança, depende da tradução. Deus ali, ele fala com alguém, tem um diálogo com alguém, para que o homem fosse criado. Das outras coisas, Deus apenas falava: disse Deus, haja luz. Disse também Deus, ajunte as águas debaixo dos céus. Disse também Deus, haja luzeiros. Então Deus ia falando e as coisas iam acontecendo, ia se formando, ia se criando. Mas quando chega no 26, aí a coisa muda um pouquinho de aspecto, porque Deus fala no plural, ele não fala mais no singular. Ali não é uma atitude minha isolada, é uma atitude em conjunto. Então, o que acontece? O Verbo estava ali, a palavra estava ali, Deus estava ali, o Espírito de Deus estava ali, porque ele,
pairava sobre a face das águas, né? Então, estava completa a trindade de Deus na criação do homem. E aí o homem é formado, o homem é criado segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O homem com um corpo, com uma alma e com um espírito. É semelhante, não igual a Deus. Então, essa formação, quando ela foi feita, Deus chamou o Verbo, Deus criou esse diálogo com o Verbo. A palavra, ela foi dita, mas o Verbo participou desse conjunto, dessa decisão, desse planejamento da criação do homem. Então, é essa analogia, essa comparação que João faz em relação à criação, em relação como foi feita. De que maneira foi feita? Pela palavra. Pela palavra. Então, por isso que João, ele vai falar que no princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. E tudo foi feito com ele e através dele, através dessa palavra. Então nós temos aí uma riqueza grande nessa introdução do Evangelho de João, aonde ele dá essa direção, essa visão para nós, né? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é a palavra. Jesus estava no princípio. Jesus participou de toda a criação, não foi só a criação do homem. Toda a criação foi criada e Jesus participou de toda a criação. Até que chega o ponto que o Verbo se faz carne. A palavra se faz carne e habita entre os homens. Uma coisa que é muito importante para o cristão entender a respeito de tudo isso é o poder da palavra. A palavra, ela tem um poder imensurável, grandioso. Através da palavra, você constrói, você destrói. A palavra, ela é a palavra de bênção, mas ela pode ser palavra de maldição. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que a palavra tem poder. O poder da palavra, ele não cessa. Por isso que nenhuma palavra ela volta vazia. Toda palavra dita, ela vai cumprir aquilo que lhe apraz ao Senhor. Então, nós precisamos pensar e analisar a palavra que vamos lançar, as palavras que vamos falar, seja a nosso favor, ou seja a favor de outro. A palavra, ela tem que ser uma palavra que venha trazer edificação, crescimento, multiplicação, bênção, paz, gozo, né? Nós
temos que ter palavras doces, palavras temperadas, palavras sadias, palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, porque é assim que Deus quer nos usar. Então, meus queridos, essa era a introdução que eu queria fazer já através do Evangelho de João e deixar para vocês, para nós, de um modo geral, para que possamos meditar nisso. E a hora que você tiver um tempo em particular, você pega a tua Bíblia, vai lá em Gênesis capítulo 1 e vai em João capítulo 1, leia, né, essas duas passagens, que você vai entender melhor. Agora, com essa orientação, a tua mente vai abrir a partir disso e o Espírito Santo vai falar contigo para que você tenha mais, receba mais a visão, para que você venha entender e saber o que Deus, o Espírito Santo, está falando através dessas duas palavras. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.